O nosso trabalho é sobre a estrutura, função e regulação da hemoglobina no transporte de oxigênio e de CO2. Meu nome é Rafael, eu faço trio com a Janaira e com a Brenda. E antes de nós iniciarmos a nossa apresentação de fato sobre a estrutura da hemoglobina, né, nós temos que apresentar de uma forma muito sucinta e rápida as estruturas existentes de proteína. Nós temos a estrutura primária. A primária ela é formada por uma ligação de peptídeos entre aminoácidos, né, que formam uma cadeia linear de aminoácidos. A estrutura secundária ela é formada pela mesma cadeia linear, porém ocorre ligação entre grupos de NH com C-O através de pontes de hidrogênio que dão uma característica a essa molécula linear mais torcida, tipo uma hélice. Por exemplo, a gente tem um colágeno. E a estrutura terciária, que é o resultado de dobramento da estrutura primária sobre C. No caso, como exemplo, a gente tem a mioglobina. E na estrutura quaternária é a união de duas ou mais estruturas terciárias que fazem o surgimento da estrutura quaternária, né? Um exemplo disso é o que nós vamos discutir agora, que é o caso da hemoglobina, certo? Bom, depois de apresentar as estruturas proteicas, de fato a gente pode falar da estrutura da hemoglobina. Como já dito, né, ela é uma estrutura quaternária, formada pela ligação de 4 subunidades de globina, e a globina é uma estrutura terciária, então a gente tem 4 estruturas de globina: a globina alfa 1, a globina beta 1, beta 2 e alfa 2. Essas globinas alfas, elas possuem 141 aminoácidos em sua estrutura. E a globina beta, ela possui 146 aminoácidos em sua estrutura. A ligação entre alfa 1 com beta 1 forma um tipo de ligação muito forte, de muita aderência. E a ligação de alfa 1 com beta 2 forma um dímero, assim como beta 2 com alfa 2 forma um dímero. E a ligação dessas 4 subunidades forma então o que conhecemos como tetrâmero, certo? E agora a hemoglobina também, além da ligação das globinas, existe a ligação de uma globina. Cada globina se liga então com um grupo prostético M, que é essa unidade aqui em vermelho, certo? Esse grupo prostético M, ele é formado pelo quê? Ele é formado pela protoporfirina 9, que é um grupo com elementos orgânicos, e também ele é formado pelo ferro. Esse ferro aqui no meio, ele faz 4 ligações com 4 anéis pirólicos em volta dele. O ferro liga com o nitrogênio de cada anel pirólico, que dão muita estabilidade à molécula, além de ele se ligar também com uma molécula com um elemento do nitrogênio de uma histidina proximal, e também ele se liga com o oxigênio, o elemento que é transportado na corrente sanguínea. Aqui a gente tem então a molécula da protoporfirina 9, né, que é um complexo, resumindo novamente, que é um complexo estrutural orgânico, né, chamado de protoporfirina, que possui anéis pirólicos em sua volta que se ligam com o ferro. O ferro se liga então com mais 2 elementos, com o nitrogênio da histidina proximal e com o oxigênio. E em cada molécula, em cada globina, liga-se um grupo prostético que transporta uma molécula de oxigênio, certo? E para finalizar a parte de funções da estrutura da hemoglobina, a gente pode observar aqui, por exemplo, que o grupo prostético M, ele está numa cavidade, certo? E na qual dentro dessa cavidade tem característica apolar, os aminoácidos que estão em volta dele, certo? Isso tudo para que não tenha interação com o meio aquoso. E os aminoácidos em volta, eles têm caráter já mais hidrofílico para interagir com o meio.
Sobre as funções da hemoglobina, a principal função da hemoglobina é auxiliar o transporte de oxigênio e gás carbônico. Mas como a hemoglobina pode auxiliar nesse transporte? Bem, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos que são responsáveis por realizar o transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos de todo o corpo e de gás carbônico dos tecidos do corpo para o pulmão. Mas devido à higrossolubilidade do oxigênio, é possível, em 1 litro de plasma, solubilizar apenas 32 ml de oxigênio. Porém, a proteína hemoglobina, que é contida dentro dos eritrócitos, ela pode ligar, ao invés de 32 ml de oxigênio, 220 ml de oxigênio por cada litro de plasma. Ou seja, 7 vezes mais do que a quantidade dissolvida. Então é dessa forma que a hemoglobina ela é capaz de auxiliar no transporte de oxigênio, aumentando a capacidade desse transporte. E um outro ponto interessante com relação à hemoglobina é o sistema tampão do plasma. Ele está relacionado com a quantidade de hemoglobina presente no sangue. Como essa quantidade ela é o dobro da quantidade de proteínas plasmáticas, a hemoglobina ela se torna responsável por grande parte da capacidade de tamponamento sanguíneo. E é muito importante a manutenção do pH sanguíneo, porque isso impede os distúrbios pequenos do equilíbrio ácido-básico. Regulação da hemoglobina no transporte do O2 e CO2. A hemoglobina é formada por 4 grupamentos M, coordenado com o ferro. Então, cada grupamento M faz uma ligação com o oxigênio molecular e uma ligação do ferro com uma histidina. Cada hemoglobina é capaz de transportar 4 moléculas de oxigênios. Vamos ver como ocorre isso. A hemoglobina ela tem uma certa afinidade de ligação com o oxigênio. Ela precisa captar o oxigênio que está no pulmão, proveniente da respiração, para levar esse oxigênio até os tecidos e fazer com que esse oxigênio se desligue da hemoglobina e se difunda para os tecidos. O oxigênio ele é extremamente insolúvel em meio hidrofílico, ou seja, esse oxigênio ele não consegue ser transportado sozinho, então ele precisa da hemoglobina. Em ambientes onde a concentração de oxigênio é baixa, a hemoglobina terá uma dificuldade muito grande de se separar do oxigênio para fazer com que ela vá para os tecidos. Caso contrário, se a hemoglobina tivesse uma afinidade muito baixa com o oxigênio, caso chegasse no pulmão, onde a concentração é alta, ela iria se ligar pouco ao oxigênio e transportar pouco oxigênio até os tecidos. Veja que a pressão de oxigênio nos tecidos é muito baixa. Essa parte azul aqui, no caso, é 26,8. E a pressão de oxigênio nos pulmões é muito alta, no caso, 120. Então, a maior taxa de oxigênio está presente em nosso organismo nos pulmões. A hemoglobina é uma proteína alostérica. Ela consegue modular a sua estrutura para aumentar ou diminuir a sua afinidade com o oxigênio. Então, onde a pressão de oxigênio é baixa, a hemoglobina apresenta um estado chamado T, que é tenso. E onde a pressão de oxigênio é alta, a hemoglobina apresenta um estado chamado R, relaxado. Então, no caso, o estado T é nos tecidos e o estado R é nos pulmões. Numa condição onde a pressão de oxigênio é alta, o oxigênio ele vai começar a se ligar com o ferro do grupo M da hemoglobina. Então, conforme o oxigênio vai se ligando à hemoglobina, ela vai sofrendo uma alteração de conformação. Essa alteração de conformação permite que o oxigênio se ligue com mais facilidade à hemoglobina em ambientes em que a pressão de oxigênio é muito alta, no caso nos pulmões. Então a hemoglobina ela vem até os pulmões, ela está sem oxigênio. Então quando ela chega nos pulmões como a pressão é alta, a quantidade enorme de oxigênio faz com que a afinidade dela com o oxigênio aumente muito mais. Então, dessa forma, a quantidade de oxigênio que vai se ligar na hemoglobina é muito grande, aí ela vai migrar até os tecidos. Nos tecidos, a pressão de oxigênio é bem mais baixa que nos pulmões. No caso,
é 26,8 e nos pulmões é 120. Então, quando a pressão de oxigênio diminui, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio também diminui. Daí ela transiciona de um estado relaxado R para um estado tenso. Esse estado faz com que ela altere a sua conformação e faça com que o oxigênio se dissocie dela para se difundir até os tecidos. Quando o oxigênio se difunde nos tecidos, a pressão de oxigênio é alta e a pressão de CO2 é alta e a pressão de oxigênio é baixa. Então, o CO2 ele vai se ligar à hemoglobina. E quando a hemoglobina vai até os pulmões, a pressão do CO2 é baixa e a pressão do oxigênio é alta. E o CO2 ele vai sair e o O2 vai se ligar à hemoglobina. Esse é o processo no qual o oxigênio é transportado dos pulmões para os tecidos. A hemoglobina vai modificar a sua estrutura conformacional para que, numa condição de maior pressão, o oxigênio se ligue e o CO2 saia. E quando ela migra até os tecidos, numa condição de menor pressão, ela modifica a sua conformação espacial para que o oxigênio se dissocie, aí ela se difunda para os tecidos e o CO2 se ligue para a hemoglobina. Então, nem todo o CO2 é transportado pela hemoglobina. Então, cerca de 15 a 20% do CO2 é transportado pelos tecidos para os pulmões. O resto é eliminado na forma de bicarbonato e também na forma de CO2 solúvel.